Se a vida é uma experiência tão gloriosa, tão feliz, tão amigável, tão bondosa, por que é que tem tanta gente sofrendo? Por que será que tem tanta gente passando fome, passando trabalho nessa vida? Se essa é uma questão que às vezes surge na sua mente, assim como surge na minha mente, eventualmente, convido você a ficar comigo até o final deste vídeo rápido, que é um vídeo curto, que é uma parte que eu senti de trazer aqui. Eu sinto que esse livro ele não está recebendo a devida atenção. E eu quero compartilhar com você aqui um trecho em que o Neale Donald Walsch fala sobre isso. Ele diz o seguinte: é quando eu vejo o sofrimento dos outros que eu me sinto mais tentado a deixar de lado a minha ideia sobre o milagre da vida, de que este é um universo amigável, de que Deus quer sempre o nosso bem. O Neale já recebeu muitas respostas sobre esse enigma, só que ainda tem momentos que a mente dele fica perplexa e o coração dele pesado em ver tudo isso. E a única parte dele que consegue estar em paz é a alma, uma parte da alma dele que fica em paz em meio a todo esse trabalho que tanta gente passa, né? E não só as pessoas lá fora, mas às vezes ele mesmo no cotidiano. Aí ele pergunta, mas por que o trabalho? Por que tanto trabalho? Por que tantas tragédias? Por que tanto sofrimento? E aí a alma única, que seria Deus, né, nesse sentido, ela responde o seguinte: meu doce, querido e misericordioso amigo, você não conhece e nem pode conhecer a missão da alma que foi dada a e aceita por outra abençoada individualização de Deus. Ainda assim, você não acredita em mim quando lhe digo que nenhum aspecto do divino pode ser, no nível da alma, vitimizado ou ferido. Eu sei que dor e vitimização existem no nível humano, mas mesmo assim digo o seguinte: manifestações externas são parte de uma jornada interna de todas as entidades e não podem ser completamente explicadas ou compreendidas sob aspectos humanos, devido às limitações da perspectiva humana atual. No entanto, essa perspectiva pode mudar, e vai mudar. Toda a humanidade precisa de transformadores aqui e ali, pessoas comprometidas com a mudança que mudará tudo. Deixe-me ver se posso lhe dar uma certa ideia sobre uma verdade muito mais elevada e complexa do que você pode ter pensado antes. Aqui eu só quero, antes de continuar, trazer a atenção para o fato de que a alma, o aspecto divino, jamais pode ser violado, nunca pode ser vitimizado, não pode ser rompido ou machucado. O nível divino, a nossa alma inquebrantável, toda poderosa, mas no nível humano é onde está a vitimização e a dor. E aí, essa alma única que o Neale coloca, ela diz o seguinte: você já fez algo por si, por outra pessoa ou por uma causa que parecia machucá-lo ou prejudicá-lo de alguma forma, mas que você fez mesmo assim pelo bem maior? Agora transfira essa pergunta para você. Você já fez alguma coisa por você ou para uma outra pessoa, para uma causa que parecia machucar você no primeiro momento, mas que depois você percebeu que era pelo bem, que era por algo melhor, por algo bom? E aí, no caso, o Neale ele foi e fez esse exercício. E ele percebeu que, sim, ele tinha feito várias experiências já que pareciam ter machucado ele ou prejudicado ele, só que ao longo prazo elas foram para o próprio bem dele. E aí ele pensou sobre as coisas que ele fez para outras pessoas que pareciam ter machucado ou que não fizeram nada bem ao Neale, né? Mas que mesmo assim ele foi lá e fez, porque ele amava aquela pessoa, aquela causa. E aí ele percebeu que realmente ele já fez várias coisas que num primeiro instante parecia ser algo prejudicial, mas que fazia sentido. E aí, depois que ele fez essa lista, e eu te convido também a você refletir sobre os momentos que você fez esse tipo de coisas e perceber que você também já fez. Eu já fiz, você também provavelmente já fez. E aí a alma única inspirou o Neale a perguntar o seguinte: você começa a entender como as almas podem estar fazendo o mesmo tipo de coisa? Parece possível que seres dotados de alma possam fazer isso como parte de sua jornada?
para avançar sua própria evolução ou a evolução de outro? Então, começa a pensar sobre isso. Se nós temos uma vida eterna, nós temos uma sucessão de experiências, será que talvez uma situação física, dessa experiência física de sofrimento, de vitimismo, de dor, que a dor, vitimismo, sofrimento, existe no nível físico. Será que a alma não pode estar passando por um processo similar? Que a análise imediata, principalmente com um olhar humano, é uma coisa que tem muito sofrimento. Mas talvez a um longo prazo, ou olhando com os olhos da alma, talvez a alma que habita esse corpo, que está nessa situação, está tendo um benefício extraordinariamente benéfico para a jornada espiritual dessa consciência. Ou a alma, por amar as pessoas, por amar aqueles que estão ao seu entorno, ou por amar um processo e auxiliar outra alma no seu processo evolutivo, pode estar passando por isso a fim de agregar, por amor, as outras pessoas também. E aqui, olha que legal, depois isso vai ficar mais claro para você. O Neo começou a imaginar ali uma conversa entre ele e outra alma. Começou a passar um filme na cabeça dele, como se fosse uma visão. Ele estava caminhando na calçada de uma cidade, onde ele se deparou com uma mendiga encostada na parede de um prédio. Essa mendiga com roupas esfarrapadas, com cabelo oleoso, fazia semanas que não lavava, aquele, sabe, um cheiro, ele coloca aqui, no mínimo curioso. Isso ia passando como um filme na mente do Neo. E aí a mendiga estendeu um pequeno copo descartável e ela pediu para ele, né? Você tem um trocado? Ela murmurou para ele isso, né? Quando ele estava passando. Aí ele pensou com ele mesmo, nossa, mas essa pessoa está nesse mesmo lugar quase todo santo dia. Deve ter um belo esquema, né? Por que ela vai se preocupar com um trabalho quando ela pode conseguir, sei lá, quantos dólares por hora aqui só pedindo esmola? Aí o Neo, nessa cena, passou por ela sem olhar. Mas aí, de repente, no impulso, ele se virou e foi direto até ela. E ele disse para ela assim, ei, me diz uma coisa. Por que você não arruma um emprego ao invés de ficar aí pedindo dinheiro? Aí ela respondeu o seguinte, se eu fizesse isso, quem ficaria aqui para você ver quem você realmente é? Aí o Neo ficou impressionado com a resposta, obviamente, né? Ele calou a boca. E agora, então, fica aqui o convite para você também. Um minutinho de silêncio, fique em silêncio agora e reflita sobre a resposta da mendiga. Como é que ela faz você se sentir? Qual que é a tua resposta intuitiva? Pensa um pouco nisso, sabe? Pensa um pouco nisso e reflita sobre que versões que você traz quando passa por esse tipo de situações. Essas almas que ali estão fazendo esses papéis estão a serviço também. Pensa um pouco sobre isso. Mahalo, mahalo, mahalo. Vamos falando nos próximos vídeos. Se você quiser, esse livro está sendo lido no canal. Só pesquisar. Se tudo mudou, mude tudo.